Olá pessoal, bem-vindo ao canal do professor Marlúcio Souza. Hoje nós vamos falar sobre as frações, mais especificamente as operações entre frações, certo? Vamos falar da adição e subtração com denominadores iguais. Exemplo 1, 7/5 mais 6/5. Quando os denominadores são iguais, você tem que repetir o denominador e fazer a conta somente com os numeradores. 7 mais 6, 13, certo? Bem simples, uma questão de uma adição. No segundo exemplo eu tenho 13 terços menos 5 terços. Como os denominadores são iguais, repete o denominador e faz a conta com os numeradores. 13 menos 5, 8. Resposta, 8 terços, certo? No 1.2, agora eu tenho a adição e subtração, só que agora os denominadores são diferentes. Exemplo 1, 3 sobre 2 mais 1 quarto mais 5 sextos. Quando os denominadores são diferentes, você calcula o MMC entre esses denominadores. O MMC entre o 2, o 4 e o 6. Faz aquela barrinha de fatoração para você simplificar. Quando você tem número par, você vai simplificando por 2. 2 para 2 dá 1, 4 para 2 dá 2, 6 para 2 dá 3. Como você ainda tem número par, vai simplificando por 2. Esse 1 abaixo, 2 para 2 vai dar 1, esse 3 não dá para ir para 2. Então repete o 3. Agora só dá para simplificar pelo próprio 3. Esse 1 repete, esse 1, 3 para 3, 1. Como você quer calcular o MMC, basta você multiplicar esses fatores aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, seu MMC vale 12. Quando você tem o MMC que vale 12, os denominadores agora vão valer tudo 12, ó. Eu tenho 3 frações. Fração mais fração mais a outra fração. E agora o denominador vale 12, ó. 12, 12 e 12. Falta você calcular os numeradores, mas você acha os numeradores fazendo esse processo aqui, ó. Primeira fração com a primeira fração. O 12 vai dividir por 2, ó. Eu vou dividir aqui, ó, denominador com denominador. E eu vou multiplicar a resposta pelo numerador. 12 dividido para 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então o numerador aqui vale 18. Vou fazer o mesmo processo com a outra fração, ó. 12 dividido para 4, 3. Vezes 1 é o próprio 3. Vou repetir o processo também com a terceira fração. 12 vou dividir para 6 e vou multiplicar por 5. 12 dividido para 6, 2. 2 vezes 5, 10. Isso vai ser igual a alguma coisa. Observe que os denominadores que eram diferentes agora são todos iguais. Quando os denominadores são iguais, você tem que repetir o denominador, que vale 12, e fazer a operação entre os numeradores. 18 mais 3, 21. 21 mais 10, 31. Está aí a resposta dessa operação, certo? No exemplo 2 eu tenho 5 sobre 2 mais 2 terços menos 1 quinto. Como os denominadores são diferentes, mas você observa que além de ser diferentes, são números primos. Então, para você calcular o MMC entre números primos, basta você multiplicar esses números primos aí, ó. Quantas frações eu tenho? 3. Fração, a operação mais, fração de novo, que é a segunda fração, e a operação menos, e a terceira fração. Isso vai ser igual a algum valor. De novo, quando você tem denominadores que são números primos, o MMC, basta você multiplicar esses números primos. Vamos multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então vale 30, 30
e 30. Olha aí, vou fazer o mesmo processo. Primeira fração com a primeira fração. 30 dividido para 2, 15. 15 vezes 5, 75. Aí você vai colocar o 75 aqui. Certo? Vou fazer a segunda fração com a segunda aqui, ó. 30 dividido para 3, 10. 10 vezes 2, 20. A terceira fração com a terceira também, ó. 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 1 é o próprio 6. Agora os denominadores são todos iguais. Então você tem que repetir o denominador, que vale 30 nesse caso, e fazer as operações. 75 mais 20, você tem 95. Certo? Ó, 75 mais 20, 95. 95 menos 6, você tem 89. 89. Certo? Então, como eu quero uma resposta fracionária, vou deixar na forma de fração. Mas se dá para simplificar, você simplifica. Se der para dividir, você divide. Certo? Vai dar só um tempinho para apagar o quadro para continuar daqui a pouco. Tá, pessoal? Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao assunto operações entre frações, vamos falar da multiplicação entre frações, certo? Exemplo 1, eu tenho 3 quartos vezes 5 sobre 2, ou 5 meios. A propriedade da multiplicação em frações diz que você tem que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, certo? Multiplicando eu tenho 3 vezes 5, 15, fração, 4 vezes 2, 8, certo? Bem simples, bem facinho. No segundo exemplo, eu tenho frações negativas, certo? Segue o mesmo raciocínio de multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, tá bom? Mas vamos fazer o jogo de sinal, porque eu tenho uma multiplicação. Se eu tivesse uma adição, uma subtração, não faria. Menos com menos, mais. Numerador com numerador, 2 vezes 1, 2. Fração, 3 vezes 5, 15. Certo? Bem simples, bem facinho, tá bom? Agora nós temos a operação inversa. Certo? Exemplo, 3 sétimos. Sua inversa é, eu quero saber a inversa de 3 sétimos. A inversa é você inverter. Quem é denominador passa a ser numerador. E quem é numerador passa a ser denominador. Logo vai ficar, o denominador agora vai ser 3 e o numerador vai ser o 7. A inversa de 3 sétimos é 7 terços, tá bom? Vamos falar agora sobre a divisão entre frações. Eu tenho dois exemplos aqui bem interessantes. Olhem só. Exemplo 1, 3 quintos dividido para 4 sétimos. A propriedade da divisão diz que você tem que repetir a primeira fração. A primeira fração é 3 quintos. Então, eu vou repetir a primeira fração aqui, ó. 3 quintos. Repete a primeira e multiplica, se multiplica é vezes, pela inversa da segunda. Certo? Repete a primeira e multiplica pela inversa da segunda. Invertendo a segunda fração, eu vou ter 7 quartos. Isso vai ser igual a alguma coisa. Eu tinha uma divisão, agora usei a propriedade, agora eu tenho uma multiplicação. E na multiplicação, numerador com numerador e denominador com denominador. Fazendo a multiplicação, eu tenho 3 vezes 7, 21. 5 vezes 4, 20. Está aí a resposta, tá bom? No segundo exemplo, eu tenho 4 quintos dividido para 6. Observe que o 6 não aparece o denominador, mas ele existe, porque ele é um número inteiro positivo e o conjunto dos números inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Então 6 é um número racional também, ó. E o seu denominador vale 1. A propriedade diz que você tem que repetir a primeira, certo? Então vamos repetir aqui 4 quintos
e multiplicar vezes pela inversa da segunda. Agora nós vamos inverter. Agora o 1, que é denominador, vai aparecer porque ele é numerador. E o 6, que é numerador, passa a ser denominador. E eu efetuo a multiplicação. Numerador com numerador e denominador com denominador. Fazendo a multiplicação, 4 vezes 1, 4. Fração 5 vezes 6, 30. Certo? Deu 4 30avos. Só que o 4 e o 30 são números pares. Em uma fração, quando der para você dividir, você divide. Quando dá para simplificar, você simplifica. Nesse caso aqui, você consegue simplificar ambos por 2. Fazendo a simplificação, eu vou ter 4 dividido para 2, 2. 30 dividido para 2, 15. Então, resposta correta, 2 quinzeavos, certo? Espero que você tenha gostado. Estude em casa, tá bom? Curta os vídeos. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Na próxima videoaula vão ser somente exercícios, tá, pessoal? Um grande abraço a todos.